Pessoal, temos novidades na apicultura e na meliponicultura. No dia 10 de maio, a Secretaria de Defesa Agropecuária divulgou esta nova portaria que entrou em vigor dia 1º de junho, então está bem fresquinho, bem recente ainda. E essa portaria recente, ela veio para revogar, deixa eu só confirmar aqui qual foi a portaria que ela está revogando. Fica revogada a portaria CIPA número 6, do dia 25 de julho de 1985. Então precisava dar uma atualizada, o pessoal atualizou. E o documento completo, que é esse daqui, ó, são 15 páginas, eu deixarei o link para você acessar, baixar, imprimir, ler com muito cuidado, com muita calma. Se você pretende montar sua casa do mel, sua casa que beneficia própolis, pólen, cera de abelhas, está tudo descrito aqui com detalhes, o que você precisa seguir para estar dentro da legislação vigente nessa portaria. Então vou deixar o documento na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Bom, como são bastante detalhes, eu não vou ler tudo, tá? Mas o que define essa nova portaria? Ela define as normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para os estabelecimentos que elaborem produtos de abelhas e seus derivados. Então aqui eu vou pular algumas definições, ele fala aqui que é apiário, que é meliponário, extração de mel, tem várias definições aqui no começo. Vamos pular essa parte. Eu confesso que eu não li ainda com muita atenção, tá? Eu estou meio apurado nos horários aí, mas eu bati o olho em todas as páginas e eu grifei algumas coisas que eu achei mais importante ou que deram uma leve mudança aí em relação à portaria anterior que estava em vigência. Artigo 4º, parágrafo único. É permitida a extração de matéria-prima pelo apicultor e pelo meliponicultor em unidades móveis. Isso aqui é muito importante porque você está baseado, caso você queira fazer a sua casa do mel num container, por exemplo, fazer numa unidade móvel que você possa transportá-la de um local para outro. Até então, alguns estados estavam criando assim uma certa dificuldade para quem queria fazer unidades móveis. Agora, com essa nova portaria, você tem um documento em mãos que você pode, desde que você siga o que está aqui na portaria, em todos os artigos e parágrafos e afins. Então, você pode sim fazer em unidades móveis. Eu sei que tem apicultor que já tem meliponicultor que já tem também, mas alguns estados, o pessoal dava uma encrencadinha um pouco mais, dificultava o serviço, muita burocracia. Então, com essa portaria aqui, esse parágrafo único, você consegue aí ter um documento em mãos que te permite você fazer unidade móvel, caso seja do seu interesse. Vamos ver o que mais aqui, ó. Aqui nós temos um fluxograma que não está em formato fluxograma, está em formato de texto, falando quais são as dependências que essa unidade de beneficiamento de produtos apícolas e seus derivados tem que ter, ó. Então, sala de recepção, de classificação, de beneficiamento, de industrialização, acondicionamento, rotulagem, expedição de produtos e armazenagem de matérias-primas pré-beneficiadas. Então, basicamente, isso aqui já tinha anteriormente. Não temos, assim, grandes mudanças, até porque não tem como ter muitas mudanças, tá? Não vai mudar da água para o vinho a forma de você fazer a extração do mel. Aqui não marquei nada de importante. As páginas não são numeradas, então dificulta um pouco. A seção 2. Artigo 7º. As unidades de beneficiamento de produtos de abelhas devem abranger as seguintes instalações: barreiras sanitárias, dependência para recepção, depósito de matéria-prima, dependência para beneficiamento, dependência para higienização de recipientes e utensílios, depósito para embalagens vazias, no caso, né? Depósito para produtos acabados, então lá o mel envasado, extrato de própolis envasado, a cera bruta, e dependência para expedição de produtos. Isso aqui é bacana. Admite-se haver área comum para o beneficiamento de outros produtos apícolas, desde que os processos sejam realizados em horários alternados. Ou seja, você pode ter lá uma sala em que você usa tanto para processamento do mel, quanto para processamento da extrato de própolis, por exemplo.
Então aqui você pode usar desde que sejam coisas separadas. Primeiro processa o mel, depois em outro momento você processa o extrato de própolis ou outro produto aí das abelhas ou derivados. Parágrafo único. É obrigatória a realização de análise de umidade do mel no próprio estabelecimento, sendo facultado o uso de laboratório terceirizado para as demais análises estabelecidas. Então, para você poder comercializar o seu mel, seja em mercado, seja para outros apicultores, para consumidor final, o seu mel tem que seguir algumas normas da legislação, né? Teor de umidade, coloração tal, acidez, HMF, sendo que o teor de umidade você pode fazer, não só pode, como deve ser feito no próprio estabelecimento, ou você contratar um terceirizado. Mas essa análise aqui é muito simples de ser feita, você pode fazer na sua própria casa do mel. Isso aqui é tranquilo. Então aqui continuando, tem aqui a descrição para a produção de pólen apícola, para cera de abelhas, deve ter de geleia real também. Cadê? De geleia real também tem, ó. Beneficiamento do mel de abelha sem ferrão também tem. Ó, uma coisa muito importante. Caso o mel passe por tratamento térmico, você fez o aquecimento do mel para descristalizar, por exemplo. Então aqui tem um parágrafo bem importante, destaca ele aqui, ó. Deverão ser mantidos registros auditáveis, você tem esse controle para que outra pessoa possa fiscalizar os seus dados. Então deverão ser mantidos registros auditáveis de controle do binômio tempo e temperatura, sempre que submeter o mel a tratamento térmico ou qualquer tipo de aquecimento. E pessoal, por que isso aqui é importante? Porque sempre que você aquece o mel, você eleva o índice de HMF, que é o hidroximetilfurfural. E pela legislação, até mesmo para exportação do mel, o limite permitido é de 60 miligramas de HMF por quilo de mel. E se você aquecer de forma inadequada por muito tempo, você pode acabar elevando demais o HMF. Então tem que ter um autocontrole auditável, que você marque quanto tempo aquele mel ficou sendo aquecido, qual que era o HMF antes do aquecimento, qual que foi o HMF final depois do aquecimento. Então tem que ter tudo isso aqui registrado lá na sua casinha do mel, para o dia que o fiscal for lá fiscalizar, ele ter acesso a esse autocontrole. E até mesmo para você zelar pela qualidade do seu produto. Não é primeiro pelo fiscal, pela legislação. Para você oferecer um produto de qualidade para o seu consumidor. Então o HMF é muito importante. Então é obrigatório, caso você faça o aquecimento do mel de qualquer tipo, você tem que fazer esse autocontrole. Olha só, outra coisa interessante. Para o mel industrial, admite-se o emprego de clarificantes e coadjuvantes de filtração, tais como carvão ativo, argilas, terra de atomácia e outros sanitariamente aceitos. Já já vai estar descrito aqui o que é esse mel industrial. Vamos seguindo aqui. Ó, produção de mel em favos. Os favos deverão ser limpos, claros, sem larvas, operculados, nada de mel verde, e de primeiro uso. Então tem que ser um favo bonito para você apresentar para o seu cliente. Favo de primeiro uso, que esteja operculado, sem larva, sem pólen, limpo e clarinho, bem bonito, um produto bacana. Aqui a parte de rotulagem, onde muito apicultor fica quebrando a cabeça e dando murro em ponta de faca. Então tem que dar uma lida com cuidado aqui, porque tem que seguir algumas regrinhas. Então, por exemplo, você pode colocar lá no seu rótulo que o mel de flores de laranjeira, mel de flores de café, desde que tenha a identificação botânica laboratorial. Você mandou uma amostra para o laboratório, o pessoal fez a análise dos grãos de pólen daquele mel, e se ele for monofloral, você pode colocar mel de flores de tal planta. Então, para você colocar isso por escrito, tem que ter a análise feita em laboratório. Se você achar interessante pagar por essa análise, você paga e tem o direito de colocar no rótulo do seu produto. Já um pouquinho mais aqui embaixo, entende-se como mel para uso industrial, o mel que se apresente fora das especificações para o índice de diastase, HMF, acidez, ou em estágio de início de fermentação,
ou com alteração nos aspectos sensoriais, o sabor um pouco esquisito, ou o odor não muito agradável. Então esse mel ele tem um destino industrial. E aí tem algumas especificações para esse mel industrial, por exemplo, proibida a venda fracionada. Tem que constar no rótulo que é proibida a venda desse mel industrial, aquele potinho de meio quilo, de 1 quilo, de 1,5 quilo. Esse mel industrial é para a indústria, que vai fazer bolacha, vai fazer pão, vai fazer biscoito, vai fazer um monte de coisa que vai mel na receita. O programa de autocontrole do estabelecimento deverá garantir a identificação dos lotes, das matérias-primas, ingredientes e insumos que farão parte do produto durante o processo produtivo. Então, pessoal, guarde tudo que você fizer a análise, põe numa pastinha separada de cada lote, que é o que, cada produto vai ter a sua pastinha, a sua documentação separada, porque tem que ser auditável. Então aqui o grande segredo é que você faça um autocontrole. Para o dia que a fiscalização chegar no seu estabelecimento, eles vão auditar os seus dados e dar uma olhadinha se está tudo ok. Está tudo ok, parabéns fulano, vamos para a próxima, ótimo produto. Então você não terá incomodação, desde que você faça um autocontrole bastante rigoroso. E isso, esquece fiscalização, você tem que fazer isso por questão de qualidade do seu produto. Você quer ser um apicultor top, produto bom, então você fazer a rastreabilidade, quando que foi colhido o mel, quando que foi processado, quem que processou, aonde que foi processado, quanto tempo foi armazenado, ter todo esse controle é muito importante, até para você enxergar aonde você pode melhorar na eficiência da sua casa do mel, do seu apiário, da sua empresa apícola. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui não anotei mais nada. Bom, e aqui nas duas páginas finais, tem um quadro mostrando aqui vários produtos, né? E aqui, qual que é o destino desse produto? Eu não vou ler todos aqui, eu vou só destacar alguns. Ó. Aqui o segundo, por exemplo, ó, umidade do mel de até 23%. Lembrando que pela instrução normativa, o mel só pode ter até 20% de umidade. Mas se acontecer de você encontrar o mel, produzir o mel, comprar mel de alguém, beneficiar esse mel, ele tenha acima dos 20%, com até 23%, que é o limite, é o teto, qual que é o destino dele? Produção de compostos apícolas adicionados de ingredientes não apícolas, que possuam água na sua composição. Um xarope para enfermidades, por exemplo. Então, esse mel com umidade acima de 20% até 23%, ele não pode ser vendido no varejo como mel comum. Ele tem que ser usado para a produção de compostos apícolas, que nessa receita vai adição de água. Caso você encontre um mel com acidez superior a 30 miliequivalente por quilo, qual que é o uso dele? Mel para uso industrial. Então, esse mel também não pode ser vendido para o consumidor final, tem que ser para uso industrial, para fazer pão, bolacha, biscoito, sei lá o que mais o pessoal faz com mel industrial. Deixa eu ver o que mais. Ó, índice HMF, acima do padrão regulamentar. Esses padrões você vai encontrar na Instrução Normativa de 2001, para o mel, tá? Então aqui não está falando, mas é 60 miligramas por quilo. Se der acima, mel para uso industrial, desde que diastase esteja dentro dos padrões previstos no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel. Então tem uma série de produtos aqui, e qual que é o destino dele, caso você encontre lá na sua casa do mel algo parecido. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu destaquei só mais um aqui, ó. Mel obtido exclusivamente a partir da alimentação artificial como solução de açúcares. Então aquele apicultor que enche a colônia de xarope, e ela começa a estocar aquele xarope no favo, e você colhe como se fosse mel, isso não é mel, tá? Isso é xarope estocado no favo. Então não é permitido, nem para uso industrial, não tem validade nenhuma, esse produto não serve, tem que ser utilizado para outro fim, para você alimentar a abelha de novo, mas para consumo humano, nem no varejo, nem na indústria não serve, tá? Então não vou ficar lendo todos aqui para não ficar me delongando demais no vídeo. Recomendo que se você tem pretensões de montar a sua casa do mel,
ou já montou, é bom ficar por dentro das novidades, porque está bem recente, já está em vigor desde a 1º de junho. Bom, como aqui é um canal que eu trago notícias boas, ruins, novidades, está aqui mais uma novidade oficial da União, que está em vigor desde o dia 1º, então compartilha nos grupos de apicultura, nas associações, porque o pessoal tem que se atualizar para não ficar por fora e ter problema com a fiscalização. Então tá aqui, são 15 páginas, tranquilinho de ler, beleza? E se gostou, até a próxima, tchau, tchau!